Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí pela internet, nossa live da IBRE, Igreja Batista do Jardim Eldorado. É muito bom estar aqui com cada um de vocês. Ah, Quero desde já agradecer a sua participação e o seu apoio e também desejar para você uma excelente tarde, que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre você também. Ah, Mais uma vez queremos lembrar que se você gostaria de fazer algum pedido de oração ou compartilhar alguma pergunta que você tenha, seja sobre o que nós vamos estudar aqui hoje ou sobre qualquer outro tema bíblico, você pode colocar aí nos comentários. Se for um pedido de oração, nós já imediatamente compartilhamos com a nossa igreja e oramos. E se for uma pergunta ou alguma coisa referente ao estudo bíblico ou assunto bíblico, nós então podemos tentar responder ah, conforme se fizer necessário, tá bom? Mais uma vez é bom ter vocês que estão aí se conectando com a gente. E nosso desejo nessa tarde então é compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. Antes de começarmos o estudo propriamente dito, eu gostaria de orar com vocês, pedindo a direção do Senhor e a sabedoria vinda dele mesmo, para então podermos compreender a sua palavra e essa compreensão realmente fazer diferença em nossas vidas. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado pela tua bondade que se expressa de várias maneiras. Como vimos hoje pela manhã, a própria natureza revela a tua excelência e ela também o reverencia, o adora, o louva por essa excelência. E nós, como parte dessa natureza criada, queremos também glorificar o teu nome, reconhecendo a tua grandeza, o teu poder, o teu amor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nesse sentido, pedimos que o Senhor nos abençoe nessa tarde, abrindo o nosso entendimento, iluminando as nossas mentes, de maneira que nós possamos compreender a tua santa vontade através da tua palavra revelada, conforme escrita no livro sagrado. E pedimos que essa compreensão nos ajude a praticarmos a tua vontade de maneira perfeita, como é a tua vontade. É o que nós oramos no nome de Cristo Senhor. Amém. Só um minuto, irmãos. O Boquinha, prende os cachorros ali, senão eles vão ficar atrapalhando. Tá bom. Nós vamos pensar hoje, então, nós vamos estudar hoje o livro de Isaías, capítulo 26, nos versos 1 a 4. Tá bom? Nós vamos ler um pouco mais para termos uma ideia do contexto, contudo, durante o estudo, vamos nos deter nos versos 1 a 4. Eu vou ler todo o capítulo, é um cântico, né, um salmo, essa profecia de Isaías, tá bom? Capítulo 26. São 19 versículos. Nós vamos ler os 19 versículos agora, mas vamos nos deter nos 4 primeiros versos, tá bom? Então, Isaías capítulo 26, nós vamos ler do verso 1 até o verso 19, para termos uma compreensão, ou pelo menos uma visão, né, mais plena do contexto. Diz assim: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação, como muralha e defesa. Abram os portões para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada. Derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda dos justos, a vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua
memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade, e não vê a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Porém, eles verão o teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados. Que o teu furor, por causa dos teus adversários, os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Eles são mortos, não voltarão a viver, são apenas sombras, não ressuscitarão, porque tu os castigaste e destruíste e apagaste completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. Alargaste todas as fronteiras do país. Senhor, na angústia de buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida que vai dar à luz se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebe-nos e nos contorcemos em dores de parto. Desculpa, concebemos e nos contorcemos em dores de parto. Mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento até que passe a ira. Pois eu sei que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Muito bem. Como eu disse, nós vamos nos deter mais nos versículos 1 a 4, mas é importante pensarmos no contexto, né? Como o próprio versículo 1 diz, esse capítulo do livro de Isaías, capítulo 26, é um cântico. Né? Um cântico para fazer Israel lembrar o motivo pelo qual eles estavam sendo disciplinados pelo Senhor durante o tempo do cativeiro, e esse tempo tem se estendido, né, até os nossos dias ainda, mas também a promessa de livramento, a promessa que o Senhor os levantaria como nação novamente. Contudo, eu quero tirar algumas aplicações aqui para nós, né, a igreja. Nós que não somos pertencentes à nação judaica, né? Então, as promessas a princípio não fazem referência diretamente a nós, porém nós também somos o povo de Deus, né? A igreja de Cristo, como Pedro, né, escreveu, nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Um reino de sacerdotes, né, com o propósito de proclamarmos a virtude daqueles que nos chamam das trevas para a sua maravilhosa luz. E tendo isso em mente, dessa promessa que é feita a Israel e desse cântico que um dia também Israel há de cantar, eu queria tirar algumas aplicações aqui para nós, né? Nós que somos neste momento, nesse tempo agora, né? Também povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui, ou a nossa proposta enquanto pensamos nesse versículo aqui, ou nesses capítulos, nesses versículos do capítulo 26 de Isaías, é que a confiança plena no Senhor firma o nosso propósito e traz segurança. Então, o fato de confiarmos plenamente em Deus, o fato de confiarmos plenamente no Senhor, é isso que vai firmar os nossos propósitos, né? É isso que vai trazer para nós firmeza nos dias em que vivemos. Como tema, conforme colocamos aí na live,
temos que... Quem é aquele, né, cujo propósito realmente é firme? Nós vivemos em dias onde precisamos ter convicção. E se lembrarmos do texto de Hebreus, né, capítulo 11, versículo 1, a nossa própria fé é descrita ali, ou é identificada, né, é definida, melhor falando, como convicção, né, convicção daquilo que só esperamos. A firmeza de propósito trata justamente disso, né, ah, de termos convicção, de estarmos firmes e sabermos confiantemente, né, quem somos, qual o nosso propósito, o que estamos fazendo aqui, de maneira a não sermos, talvez como Paulo vai escrever, né, levados como crianças, né, por todo o vento de doutrina, por não termos firmeza, ou como Tiago vai falar daquele homem que age sem fé, que é inconstante, né, que é como a onda do mar, que vem com força, mas que se retira quase que como se não existisse. Então, é importante termos uma firmeza de propósito, termos convicção. Mas como ter convicções nesses dias de grandes incertezas, né? Como manter um propósito firme em momentos, nesses dias, onde não só temos problemas, né, referentes à saúde, mas podemos perceber a nossa fraqueza em vários sentidos, porque essa questão aí dessa gripe que é séria e que tem trazido problemas no âmbito de saúde, entre outros, também tem nos afetado em outros setores, né? Setores como economia, revela a própria instabilidade política em que vivemos mais uma vez, né? Porque isso já não é tanto uma questão assim de surpresa aqui no Brasil, mas mais uma vez traz à tona esses temas, né? Onde nossos governantes também estão geralmente perdidos, né? E isso traz insegurança para nós enquanto brasileiros, né? Cidadãos da nação brasileira. Então, quem é aquele cujo propósito está firme? Lembrando então, né, como a nossa proposta diz, a confiança plena no Senhor é que firma o nosso propósito e traz segurança. Nós não vamos encontrar essa firmeza de propósito, essa convicção em nós mesmos, né? Então, vamos pensar aqui nesses versículos. Vamos notar primeiro esse cântico, conforme começa aí no versículo de número 1, né? O profeta, que agora também é um salmista, né? Porque ele põe a sua profecia na forma de um cântico, na forma de um salmo. E ele começa então lembrando, né? Ou fazendo o povo refletir sobre a verdade, né? Que chegará o momento, ou pelo menos desse tempo que ele está falando, diz: nós temos uma cidade forte, nós temos uma cidade estável, nós temos uma cidade na qual podemos confiar. Por que essa cidade é forte? Por que Judá chegará um momento que poderá cantar assim, né? Nós temos uma forte cidade. Ele mesmo responde: porque Deus põe a sua salvação ali. É a salvação de Deus que traz segurança e estabilidade para a cidade, né? A cidade aqui provavelmente Jerusalém, né? A capital de Judá, né? Do reino sul ali de Israel, né? A questão principal aqui é o profeta, né, inspirado por Deus, quer fazer o povo voltar os seus olhos para Deus, né, e para a salvação que provém de Deus. É interessante que o próprio nome Jesus, né, nos lembra disso, né, quando o anjo, então Gabriel, fala com Maria e com José e fala para eles dois: olha, vocês devem colocar o nome no menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A palavra Jesus, né, Yeshua em hebraico, que também pode ser traduzido por Jeshua ou Josué,
significa que Deus, ou o Senhor, né, o nome que não é pronunciado, mas que nós pronunciamos assim como os judeus pronunciam, o Senhor é a salvação. Né? Então, quando fala que Deus põe a sua salvação na cidade, significa que Deus está no meio da cidade, né? Que Deus está com aquela cidade. Né? Deus estará ali no meio de Judá, no meio de Jerusalém. E é isso que torna aquela cidade uma forte cidade. Aplicando para nós, então, aqui, né, neste momento, mais uma vez, é a presença de Deus que nos traz estabilidade. É a presença de Deus conosco, o fato de que Deus é a salvação. É verdade e deve ser assim, né? Os governantes, os governos devem pensar e propor políticas e propostas para que nós possamos atravessar esse momento de crise de uma maneira mais estável, mais tranquila possível. Porém, a salvação não vem dos governantes. A salvação não está nas políticas governamentais, seja elas de quem for, seja de direita, de esquerda, de centro ou qualquer outra posição, ideologia política que seja. A verdadeira salvação é o próprio Senhor. É a salvação que vem de Deus, a salvação que é Deus. É essa salvação que, como ele fala aqui no versículo 1 ainda, né? Ela serve como muralha e como trincheira. Isso nos faz lembrar então de como as cidades, né, principalmente a parte mais protegida da cidade era construída naqueles momentos. Lógico, eu estou em mente aqui não necessariamente Judá e Jerusalém, porque eles estão mais recuados no tempo aqui, né? Principalmente se pensarmos aí no tempo de Isaías, talvez por volta de 600 antes de Cristo. Mas estou pensando aqui mais próximo um pouco aqui nas Idades Médias, né, os castelos medievais, e eram cidades, ou pelo menos fortificações, onde haviam muros altos, né, resistentes, feitos de pedra, e ao redor desses muros então também havia um fosso, né, que também pode ser considerado uma trincheira, geralmente cheio de água. Um fosso profundo, coberto, preenchido com água, né? E para se chegar até a cidade fortificada, você deveria então atravessar por uma ponte chamada de ponte levadiça, atravessar um portão, né? Um portão que desceria ali e a cidade correndo risco em tempo de guerra. Esse portão desceria e ele era de ferro, né, para proteger, e a ponte levadiça então seria levantada de maneira que não era fácil para os inimigos alcançarem as pessoas no interior dessa cidade. Né? Algumas cidades, inclusive, eram intransponíveis, essas defesas, e elas eram vistas somente quando se fazia um cerco de muitos e muitos dias, ou então se usavam alguns mecanismos, né? Algumas máquinas de guerra, como catapultas, entre outras coisas, para conseguir transpor essas barreiras. Mas Isaías, né, ele fala então de que a salvação de Deus é como esses muros fortes, resistentes ao redor da cidade, e também como essas trincheiras, né, ou esses fossos que impedem a aproximação do inimigo, que impedem que o inimigo adentre a cidade, trazendo então proteção e segurança à cidade. Essa proteção e essa segurança que traz então a firmeza de propósito, que faz com que os habitantes da cidade se sintam seguros, né, dentro da cidade. E agora, quem é, né, essas trincheiras? Quem são esses muros? Isaías diz: é Deus, é a salvação que vem de Deus, a salvação que é Deus. Né? E como eu disse antes, historicamente falando, né, as cidades, os inimigos sempre achavam um meio de transpor essas barreiras que impediam. O próprio Davi, né, um dos reis guerreiros de Israel,
quando foi conquistar Jerusalém, também uma cidade sobre uma montanha, com fortes muros intransponíveis, e desde a conquista até o tempo de Davi, esse lugar nunca tinha sido conquistado. Nenhum dos grandes generais e grandes personagens de Israel tinham conseguido tomar Jerusalém dos jebuseus, mas Davi conseguiu. Né? Ele achou um meio, criou um plano, uma estratégia, né? E pelos canais por onde a água passava, ele conseguiu adentrar a cidade e conquistar Jerusalém. Mas a pergunta é: que homem, que ser humano, que ser, na verdade, não só ser humano, mas que ser é capaz de burlar o sistema de defesa que é o próprio Deus? Né? Que ser poderia transpor a trincheira que é a salvação de Deus? Que ser poderia derrubar, escalar ou encontrar qualquer brecha no muro que é a salvação de Deus? E é essa convicção, né, essa certeza, é esse senso de pertencimento a Deus que traz estabilidade para a cidade, né, que traz segurança para a cidade. Né? No caso ali, Jerusalém e o próprio povo de Judá em tempos futuros, mas aplicando a nós, nós temos a mesma ideia aqui. Né? Nós, como povo de Deus, né? Nós, como a propriedade exclusiva, a nação santa que somos, por pertencermos a Deus, também podemos achar segurança, estabilidade, firmeza de propósito no fato de que nós também estamos debaixo da salvação que é o próprio Deus. Nós temos um relacionamento vivo, né? Um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de amigo, como Jesus mesmo disse, com esse Deus que é a salvação, né? Com esse Deus que promove a nossa salvação. Salvação que não está restrita tão somente ao âmbito físico, mas que principalmente é a salvação espiritual, o fato de termos vida espiritual por nos relacionarmos com aquele que é a vida verdadeira. É aí que encontramos firmeza de propósito. Então, quem é aquele cujo propósito é firme? É aquele que está num verdadeiro relacionamento de intimidade com esse Deus que salva, com esse Deus cuja salvação é muro e é trincheira, né? Que traz segurança, que traz firmeza, né? Cujo solo, que nos promove realmente um solo como uma rocha, conforme a parábola do Senhor Jesus Cristo. Então, a confiança plena no Senhor firma o nosso propósito e traz segurança. Outra questão que queremos destacar aqui para responder essa pergunta, quem é aquele cujo propósito está firme, é aquilo que encontramos no verso de número 3. Né? Tendo Deus, ou a salvação de Deus, como muro e como trincheira, o profeta diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Né? A resposta é clara aí, né? Quem é aquele que tem um propósito firme? É aquele que tem a sua confiança no Senhor, aquele que deposita a sua confiança no Senhor. Né? Então, nota que ele começa dizendo, né? É Deus quem conserva em paz. A paz verdadeira, né? A paz real, no pleno sentido da palavra paz, só é encontrada ou só pode ser desfrutada através desse relacionamento com Deus. Porque é Deus quem conserva, ou que nos conserva em paz. É Deus, ou é a paz de Deus, que traz realmente tranquilidade e estabilidade para nós, como povo de Deus. Jesus disse isso, né? Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Né?
o que Jesus quer revelar aí é que a paz dele é diferente da do mundo, né? A paz do mundo não é verdadeira paz, né? A paz do mundo é simplesmente um ideal, né? Algo que o homem sem Deus procura imaginar, procura criar para si mesmo, mas ele não pode encontrar essa paz, né? Porque essa paz ela só vem pelo relacionamento restaurado com Deus, e é justamente isso que Cristo veio fazer, né? Ao buscar e salvar aquele que estava perdido por quê? Porque, como Paulo vai dizer, ele estava sem Deus no mundo, né? Eram como ovelhas que não têm pastor, né? Mas Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido, restaurando, reconduzindo estes ao relacionamento com Deus. É a guerra com Deus, é a inimizade contra Deus que remove a paz do homem de maneira que ele não consegue encontrar estabilidade em coisa nenhuma. Ele não conquista firmeza de propósito em nenhum lugar. Ele precisa ter esse relacionamento pacificado por Cristo. E é por isso que Cristo pode dizer: eu deixo-vos a paz, porque foi isso que ele veio fazer. Cristo, sim, é o pacificador, né? Como Paulo disse também, ele é aquele que trouxe o ministério da reconciliação e agora também nos transformou, nos concedeu também esse privilégio de participarmos nesse ministério de reconciliação, né? Não só recebendo a paz dele, mas promovendo a paz dele, né? A paz verdadeira, a paz que elimina a guerra, que remove aquela ira sobre a qual Paulo falou em Romanos capítulo 1, que está sobre aqueles que praticam a iniquidade. Então, Deus conserva essa paz, ou conserva nessa paz aquele cujo propósito é firme. E quem é este? Aquele que confia no Senhor. Confiança, né? Nós poderíamos traduzir também essa palavra por fé. Aquele que põe a sua fé no Senhor, aquele que deposita a sua fé no Senhor. O crente, aquele que crê. Essa poderíamos dizer, é um mistério bíblico que foi revelado pelo próprio Senhor na sua Escritura, né? É isso que Paulo chama, então, de um mistério, o fato de que nos é dado o privilégio, né? Mas também nos é dado a capacidade, o poder para crermos em Cristo Jesus, né? Aquele que traz a paz, firmando então o nosso propósito. Confiança no Senhor, esse é o segredo. Em quem você realmente confia? E essa é uma pergunta que temos que fazer constantemente a nós mesmos. Onde tenho colocado a minha confiança? Onde tenho depositado a minha confiança? Num bom emprego? Num bom salário? E olha como essas coisas são frágeis. Como estamos vivendo agora. O risco que estamos correndo. Cada um de nós que temos bons empregos ou maus empregos, mas que pelo menos temos emprego, não é verdade? Hoje pela manhã na nossa escola dominical aí, pelo Zoom, né, nos pedidos de orações, estávamos mais uma vez tratando disso. Irmãos pedindo assim, olha, que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria aos governantes, aos nossos patrões, para que nossos empregos possam ser conservados. O que não está fácil nesse momento, não é? Isso nos traz insegurança, correto? Mas se a nossa confiança não está no patrão, não está no governante, não está no salário, mas está no Senhor, pode ter certeza, né? Como Paulo disse, a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração. Ela vai ser o árbitro nos ajudando a tomarmos as melhores decisões, a fazermos as melhores escolhas, mesmo nesses momentos difíceis de crise que estamos atravessando, né? O que temos que fazer é colocar a nossa confiança no Senhor. É interessante que é justamente essa a proposta do Evangelho, como Paulo falando ao carcereiro, né? Lá em Éfeso, se eu não estou enganado, crê no Senhor Jesus e será salvo. Lembram? É a salvação de Deus que nos traz segurança, que forma o muro e a trincheira. É a confiança no Senhor, ou a nossa fé depositada no Senhor, que nos proporciona vivermos a realidade dessa segurança. Crê no Senhor Jesus e você será salvo, né? Você será
restaurado ao relacionamento verdadeiro, íntimo com Deus, que é paz, que é segurança, que é estabilidade. Quem é aquele cujo propósito é firme? Primeiro, é aquele que faz de Deus a sua salvação. Segundo, é aquele que coloca a sua confiança no Senhor. Ah, por isso, no versículo 4 ele vai dizer, ele vai desafiar, né, a todos nós. Ele, logicamente, é o primeiro momento de desafiar os judeus, mas pela própria inspiração bíblica, né, essa palavra de Deus que também é escrita para nós, como seres humanos, né, ele está dizendo, confiem sempre no Senhor. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. É esse o desafio. É assim que ele conclui, então, essa primeira parte do cântico aqui, né? Confiem sempre no Senhor. Não coloquem a sua confiança em outros deuses, né? Em outros senhores, né? Mas confiem no Senhor, o verdadeiro Senhor, o único e verdadeiro Deus. Né? É interessante que quando Paulo fala, né, eu citei aqui Romanos capítulo 1, mas quando Paulo fala da ira de Deus sobre a impiedade e perversidade dos homens, o âmago ali, a questão principal tratada por Paulo é justamente que os homens trocaram a glória de Deus e não reconheceram a Deus como Deus. Pelo contrário, conscientemente escolheram adorar a criatura no lugar do Criador. Qual criatura é essa que o homem escolheu adorar? Paulo vai falar então dos astros, dos animais, mas no final das contas, a criatura que o homem decidiu adorar foi a si próprio. Quando o homem faz para si um Deus, seja ele de madeira, de ferro, de bronze, de ouro, seja lá o que for, seja a semelhança dos astros, seja a semelhança dos animais, quando o homem em sua própria mente constrói para si um Deus, o Deus que ele está adorando é a si mesmo, porque aquele que constrói o Deus é Deus sobre esse Deus, não é verdade? Um Deus que é criado, ele tem que render submissão ao seu Criador. Então, em última análise, aquele que o homem escolheu adorar no lugar do verdadeiro Deus foi a si mesmo. O convite que Isaías nos faz aqui, né, que o profeta nos faz é que não façamos isso, pelo contrário. Coloquemos toda a nossa confiança, dependência, esperança no Senhor, no verdadeiro Deus. Né? A expressão confie sempre no Senhor, a expressão o Senhor aqui é justamente aquele tetagrama, né? Aquela palavra que não é pronunciada, o nome de Deus, o verdadeiro Deus. Aquele nome pelo qual Deus disse, é por esse nome que eu serei conhecido por todas as gerações, quando ele se revelou a Moisés, né? Que de lá para cá tem sido falado, né? O Senhor, né? Adonai. Né? É nesse Senhor que temos que pôr a nossa confiança. Né? E sabe, Jesus Cristo se revelou como esse Senhor. Né? Quando ele, por diversas vezes, ele disse, eu sou. Em certo momento, Jesus, conversando com os judeus, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus entenderam o que ele quis dizer, porque rapidamente pegaram em pedras para apedrejá-lo. Foi justamente isso que Jesus quis dizer. Eu sou o Senhor. Eu sou Deus, como Pai, como Espírito. É esse Senhor em quem temos que depositar a confiança. O Senhor que a palavra nos revela. O Deus trino, o Deus verdadeiro, o Deus eterno. Aquele que foi ontem, que é hoje, que será para sempre. É a Ele que temos que ouvir. É a sua palavra que devemos obedecer de maneira irrestrita. Porque ela é vida, né? Como nós pensamos hoje pela manhã também, ela é a lei do Senhor que é perfeita, que restaura a alma, né? que transforma os nossos pensamentos, né? Que nos faz entender verdadeiramente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que possamos vivê-la, para que possamos desfrutá-la, para que possamos experimentá-la. É nesse Senhor que temos que confiar, por mais que as coisas ao redor sejam instáveis e complicadas. Né? Portanto, né, quem é aquele
ah, que tem um propósito firme, cujo propósito é verdadeiramente firme. É aquele que faz de Deus a sua salvação. É aquele que põe a sua confiança no Senhor. Por isso Isaías nos convida e nos desafia: confiem sempre no Senhor. A confiança plena no Senhor firma o nosso propósito e traz segurança. Espero que, não sei qual é a sua situação, nem sei, com poucas exceções aqui, não sei quem está acompanhando a live, mas o meu desejo, né, é que assim como essa parte do texto bíblico falou comigo e trouxe esperança e graça, mas também desafio ao meu coração, a lembrança de que não posso colocar a confiança em mim mesmo, nos meus projetos e planos, no meu entendimento e conhecimento, mas devo colocar a confiança, a minha confiança no Senhor. Isso trouxe refrigério, mas também desafio a minha vida. Eu espero que também traga refrigério e desafio à sua vida. Que você também seja desafiado a se aproximar de Deus, a se relacionar com Deus. E lembre-se, você não pode se aproximar de Deus se não for pelo caminho que Deus mesmo escolheu, o caminho que Deus apontou, o caminho que Deus criou, o qual não é outro senão Jesus Cristo. Conforme ele mesmo diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você ainda não creu em Cristo Jesus, creia nele, confie sempre no Senhor, mas comece essa confiança crendo nele para a sua salvação. Como Paulo apresenta em 1 Coríntios, o evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho, é nisso que você deve crer. Se você crer nisso, como Paulo disse ao carcereiro, você será salvo. E uma vez que você é salvo, uma vez que você tem o seu relacionamento refeito com esse Deus, que é o Deus da vida, que é o Deus da paz, que é o Deus da segurança, o desafio continua o mesmo: confie sempre no Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Deixe-me mais uma vez orar por vocês. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir, ou de separar juntas e medulas, alma e espírito. E ela é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. Obrigado porque ela realmente fala aos nossos corações. Primeiro, nos perdoa, Senhor, porque mesmo sendo salvos, mesmo tendo crido já em Cristo, já tendo um relacionamento restaurado contigo, muitas vezes não estamos confiando plenamente no Senhor. Muitas vezes queremos colocar a nossa confiança e dependência em outras coisas. Queremos ser independentes. E isso traz problemas para nós. Isso nos traz instabilidade e incerteza. Por isso, firma os nossos passos, nos ajuda a voltar ao caminho reto e pôr a nossa confiança sempre no Senhor. Pai, também peço, se alguém que ouvindo essa live ainda não creu no Senhor, que teu Espírito que é presente em todos os lugares, que é aquele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, possa trabalhar também essa vida. Que o teu evangelho possa produzir vida e vida abundante. Tu conheces cada necessidade, cada vida. Haja conforme o teu poder, conforme o teu querer. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Mais uma vez, queremos dizer que se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode compartilhá-la aí conosco no comentário. Nós vamos entrar em contato com você e, na medida do possível, é lógico, tentar saná-la. No mínimo, pelo menos pesquisarmos juntos para ver se encontramos uma resposta. Se você tem algum pedido de oração ou qualquer outro comentário também, pode compartilhar conosco. Queremos te ouvir também aí no nosso através dos comentários aí da página da nossa igreja, tá bom? Um excelente domingo, um excelente início de semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe.